Olá, boa Olá, tarde. tudo bem? Salve, salve. Salve, Regina, me salve, permite Miguel, dizer Aroeira. que a gente é um comic relief, um alívio cômico, mas é um alívio cômico de nervoso. A gente só ri de A gente ri de nervoso. nervoso. Boa tarde a todos e todas. Vamos em mais um Távola de Fim da Tarde aqui. Já dei meu olá para o Aroeira, para o Miguel. Eu sou Regina Zappa e estava aqui ouvindo o professor Flávio. E boa tarde, Daiane, também, que está ali no bastidor ouvindo a gente. Estava ouvindo aqui o professor Flávio sobre a questão da punição. Eu sei que a gente tem muito assunto hoje. A gente tem o Lewandowski, o Ministério da Justiça, tem o Capelli, que pode ir para o Ministério da Defesa, tem a questão dos garimpeiros, que também está muito premente, mas eu estou impregnada dessa história do 8 de janeiro, porque eu assisti os 3 documentários. Tem o documentário da Folha, que chama 8 de janeiro, Anatomia de um Ataque Golpista. Tem o da Globo News, A Democracia Resiste, 8 de janeiro. E tem um da BBC, gente, que eu fiquei... Esse eu não consegui terminar de ver, eu estava vendo agora, que chama 8 de janeiro, o dia que abalou o Brasil. Dá para ver, acho que tudo, pelo menos a BBC e a Folha eu não sei, mas a BBC dá para ver no YouTube. E eu queria falar um pouquinho, queria voltar um pouquinho a esse assunto, depois a gente começa aqui a nossa discussão, porque a gente agora, com essas informações todas, claro que na hora a gente viu o que estava acontecendo, a gente viu de forma horrorizada, mas agora eu acho que a gente tem uma visão mais clara e mais nítida do abismo e do perigo que foi aquele 8 de janeiro, aquela invasão dos 3 poderes ali, invasão ali em Brasília, quando Brasília foi atacada, aquilo foi um ataque, né? Então, agora a gente está vendo os detalhes. E vimos também, ontem, a cerimônia que lembrou um ano desse acontecido, a gente pode conversar sobre isso também, mas eu queria voltar um pouquinho nesse documentário da BBC, que eu vi o começo, que é o único que volta lá atrás, no dia onde foi anunciada a vitória do Lula, em outubro de 2022, quando o Lula vence. Logo depois, quando começam as ocupações em frente aos quartéis, bloqueio de caminhões nas rodovias, o Bolsonaro quieto, ficou um tempão sem admitir a derrota, depois ele aparece para falar, e é engraçado que tem um trechinho que ele diz o seguinte, que ele não reconhece a derrota naquela fala no Palácio, mas ele disse, nós não vamos usar os métodos da esquerda, que é invasão de propriedade, destruição de patrimônio. E a gente viu o que aconteceu depois, né? E também rodou nas redes uma fake news sobre aquele artigo 142, que dizia que em 72 horas, se as pessoas invocassem o artigo, em 72 horas, isso permitia a intervenção militar e permitia reverter o resultado. E aí vem uma história, antes da gente começar, eu queria contar para vocês que vem a história de essa repórter da BBC, ela entrevista uma jornalista, 2 jornalistas da Globo, e uma jornalista que passou 10 dias disfarçada dentro do acampamento de Brasília. E o que ela conta é muito impressionante. Era muito organizado, gente. Ela tinha uma superestrutura, tinha computadores, tinha tendas com equipamento de edição, né, nas barracas, muita comida. Ela conta como era a rotina, e ele sempre convocando pessoas para se juntarem. Era muita gente, era classe média e não tinha famílias. Eram pessoas sós, né? Sozinhas, homens e mulheres, mas não eram famílias. E ela chama eles de bolsonaristas de coração, porque era quase que uma seita, né? A devoção que eles tinham ao Bolsonaro, enfim. E depois eu tenho outras coisas para contar também dessa história, de quem disse o quê nos documentários, sobre esse... mas eu acho que a gente ainda tem que conversar sobre isso, porque
perigo não passou, e foi agora, vendo esses documentos, que eu vejo, gente, foi um perigo enorme, porque se realmente os militares tivessem se juntado a isso, haveria um golpe de fato. E, mais um detalhe, o Lula estava em Araraquara, ele tinha ido lá com a Janja, porque tinha havido uma enchente forte em Araraquara, e eles foram prestar solidariedade. Então, tem uma fala do prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, que ele diz o seguinte, e eu acho, quando ele fala assim, mostra aquela movimentação, o Lula falando com os políticos, falando com os ministros. Eu acho que Araraquara virou a República de Araraquara durante algumas horas, era quase que a sede do país, porque o Lula estava lá e de lá ele estava comandando toda a decisão e toda a resistência, né? Mas ele diz uma coisa que me fez lembrar o Jango. Ele diz o seguinte, se o Lula... Se nós falamos com o Lula, você não pode ir agora para Brasília, porque se você chegar a Brasília e o aeroporto estiver ocupado, o avião vai ter que decolar. E nós vamos ficar com essa imagem do avião do presidente indo embora de Brasília. E a gente lembra, no golpe militar, como é que foi. Prometendo, né? Se ele chegasse. Então, muita história, né? Muita história, muita simbologia da coisa. Bom, isso obriga a gente a pensar o que vai fazer. A gente tem conversado sempre aqui sobre a ideia de que, a partir de agora, isso a gente está falando até de antes das eleições, quando a gente começou a achar que dava para ganhar. A partir de agora, não dá mais para descansar. Pelo menos por uma geração inteira, ou mais, até a gente conseguir legislar sobre esses caras, e a única forma, olha bem, a única maneira vai ser legislando sobre eles. Porque algumas coisas que eles fazem ultrapassam os limites e têm que ser declaradas fora da lei. Porque eles estão conquistando. A França já está às voltas, eu vi que escolheram um novo primeiro-ministro, achei interessantíssimo isso, cara, LGBTI+, super jovem e tal. Mas ele, para tentar, inclusive, por causa do prestígio pessoal dele, melhorar a situação, porque a favorita disparado na França é uma fascista. Isso não para o governo, para as eleições no Parlamento Europeu. Ela vai comandar uma bancada à direita, fascista. Então, o que a gente percebe é o seguinte, eles vieram para ficar, Regina. Hein, Miguel? Vieram para ficar mesmo, e agora eles entenderam a tecnologia envolvida nisso. Eles já conheciam o mau caratismo, o convencimento, o uso da mentira, mas agora eles compreenderam a tecnologia envolvida nisso. E os aliados deles, olha só que coincidência, são os donos das redes. São todos de direita, de extrema-direita, e apoiam descaradamente Trump, Bolsonaro, Milei e assim por diante. Então, isso é grande. Isso que me dá medo. Isso que me dá medo é essa gente que apoia, entendeu? Porque eles mesmos não demonstram tanta inteligência assim. Essa turma que estava na frente dos quartéis, ou mesmo o Bolsonaro. Agora, a gente não sabe o que está por detrás, né? Qual é o suporte? Havia uma divisão. Dinheiro, logística, tinha tudo, né, Regina? Como você está falando pelos documentários. Tinha tudo. Essa história de que os Estados Unidos tiraram o apoio, não deram a eles possibilidade de apoiar o golpe, entendeu? Isso deve ter dado uma bela enfraquecida. Sem o Trump e sem o apoio americano, eu acho que fica uma aventura um pouco rocambolesca. Mas entendeu? veja, é a primeira vez que eu vejo os americanos tão rapidamente de falar não querem golpe, porque o próprio Biden é sujeito a um. Ele já enfrentou pedido de impeachment, ele provavelmente vai perder as eleições e assim por diante. E o Jamil Chad, que é um jornalista respeitadíssimo, confirmou essa história dos Estados Unidos. Né, eu vi essa... Que o Biden não quis, exato. Exatamente. O Daniel aqui está dizendo, Zapa, convenhamos, não houve golpe porque Biden não quis. Eu acho que essa matéria do Jamil diz isso, mas eu acho o seguinte, eu acho que se a gente tivesse amolecido, os americanos seria fácil para eles apoiarem esse golpe. Mas houve uma tentativa e poderia ter dado certo se houvesse uma escolha errada. Eu digo assim, o Alexandre de Moraes, ele fala, quem salvou
a democracia, foram as instituições. O Múcio diz que não houve golpe porque as Forças Armadas não quiseram. Não queria. Esse não é o Múcio diria sempre isso. Não. O Múcio diz que elas nunca quiseram. Porque não tiveram apoio dos Estados Unidos. Claro que devia ter uma conversa. Então, eu acho que não foi só porque os americanos não quiseram, não. Eu acho que teve uma resistência forte no Brasil. E quando você vê esses documentários, você vê que a ação do governo foi rápida, a ação do Lula foi rápida, do Dino foi rápida, a ação do Capelli, quando o Dino diz assim, eu não posso ser o interventor porque eu sou senador, isso aí vai dar confusão, então ele pensou no Capelli. E tem uma hora que o Dino fala uma coisa bem impressionante, que ele diz assim, que ele foi com o Capelli com a PM para, enfim, fazer as prisões. Quando eles chegaram lá perto do quartel, o Dino diz assim, eu vi uma linha da PM de frente para uma linha dos soldados. Eu vi também. Mas, né? Assim, o que eu acho é claro que isso, ontem o ato foi importante, é óbvio que os governadores que não foram, as personalidades que não foram, algumas por bolsonarismo mesmo, as outras porque não querem se comprometer num ano eleitoral tão importante quanto esse. Quem, por exemplo, Lira? Lira, por exemplo. Lira tem um centrão para administrar. Ele não pode dar aval para o Lula e também vai conversar com o Lula para dizer que ele não dá aval ao bolsonarista, pode apostar. Porque ele Mas vocês leram que o Lira se encontrou com o Bolsonaro? Eu li. Sim, tomou café da manhã, claro. Pouco antes? Pouco antes. Significativo. Claro, porque o Bolsonaro é poder político ainda, segura, a bancada ideológica é mais ou menos coesa, ou, se não com ele, pelo menos com o que ele abre a boca e fala. Vocês podem dizer para ele o que falar, não sei. Não quero entrar nesse... Quem chefia? O Bolsonaro é a figura emblemática disso. Está vivo? Está. O Lira vai encontrar com ele? A gente sabe que o Lira é isso que ele é. Um pilantra dos quatro costados, que manipula, joga para cima e para baixo, está numa posição de poder perigosa, porque ele tem avançado centímetro a centímetro em cima do poder do executivo e do legislativo e do judiciário. Nossos problemas são prosaicos, mas é o dia a dia. Até agora é o seguinte, de 8 de janeiro para cá, dia 9 de janeiro, muita coisa mudou, inclusive, em parte por causa da tal da política real do Lula, a gente tem muito mais capacidade de movimentar as forças do país do que tinha naquele momento, naquele começo. Não é mais só alívio, a gente tem um governo de um ano governando para valer, que serve para segurar a onda. Então, embora eu também compartilho com a Regina, a preocupação de lembrar desse 8 de janeiro, eu acredito, de verdade, pelas declarações que eu estou vendo do Supremo, de ministros, de todo mundo, do mundo político, dos jornais e o escambau, dos documentários que a própria Globo produz, a Folha de São Paulo, estou vendo que o pessoal, embora varie de querer perdoar como Estadão, até cana dura, como a gente acha mesmo, há uma tendência de considerar que houve uma tentativa de golpe. Isso é parte da história e a gente precisa reforçar as instituições para que isso não ocorra mais. Você sabe que eu acho que é mais do que reforçar a instituição. Aí é preencher a instituição com gente que queira impedir o próximo golpe. Porque o que nós vimos lá nesse dia 8, o que salta aos olhos é, não, eu não quero, eu não vou apoiar o golpe, mas também não vou impedir. Isso foi o que mais correu nas salas. E hoje você vê a atitude do Centrão, através da grande imprensa aqui falando, o Centrão querendo passar um pano em cima, querendo perdoar a turma os golpistas. Tudo, querendo perdoar. Você vê, então fica sempre essa filosofia de passar um pano, de vamos esquecer, e a coisa se repete. E nesse caso, porque esses não caras têm voto, eles têm voto, Miguel. A turma do bolsonarismo tem muito voto. Então, eu acho que a preocupação, você tem razão, a preocupação são as eleições. Agora, você falou aí em punição, tem duas falas do Barroso, né, goste dele ou não, que eu achei bem interessante. Uma é num documentário e a outra é em outro documentário. Primeiro, ele diz que a coisa que mais impressionou ele em tudo que ele viu foi quando os predadores, os vândalos, quebravam tudo, saíam quebrando tudo, e, de repente, eles se ajoelhavam e rezavam.
E ele falou assim, eu nunca vi na vida essa mistura da religiosidade com o ódio, né? Esse desencontro espiritual, como ele diz, né? Que não faz a distinção entre o bem e o mal. Isso é uma coisa que eu queria que A gente você já viu isso antes, nas cruzadas, coisas desse tipo. Exatamente. Estamos aqui, Na somos ocupação eleitos. da América, nós vimos isso. Mas assim, o que ele estava dizendo que ele nunca viu assim, né, diretamente. E a O outra Não, mas coisa, é chocante mesmo, é chocante você vendo isso de assistir. novo. É. Uau! Olha só, em nome de Deus, eles vão queimar o planeta de novo, outra vez. Porque a gente vê nos filmes das cruzadas e tudo mais, você vê, é um fato histórico, está lá distante, mas você assistir hoje, aqui, no nosso quintal, é barra pesada. No colo, Miguel, caiu no nosso colo. Caiu no nosso colo, é ameaçador mesmo. Foi uma ação muito violenta, gente, não foi assim, uma besteirinha, assim, como diz acho que foi o Alexandre Moraes que disse, não foi um piquenique, né, um domingo no parque. Não foi um domingo no parque, foi uma coisa barra pesada. E com aquela agressividade, aquele ódio que não combina com fé religiosa, né? Não combina. Então, ele disse, achei muito interessante. Não combina com aquelas instituições. E hoje, falando nisso, eu li uma notícia que a bancada evangélica da Câmara de São Paulo está achando que conseguiu reunir votos para acionar novamente a CPI lá do Padre Júlio. Eles agora tiraram o nome do Padre Júlio como alvo principal, mas continua sendo a mesma coisa. Aí eu me pergunto assim, gente, mas a bancada evangélica continua uma luta insana contra um padre, entendeu? Eles abriram isso, é a mesma coisa. 3 CPIs do tipo, e todas elas foram tiro no pé. Todas elas, eles acabaram ficando... E vão continuar dando. Continuar. Por quê? A gente já falou isso das outras vezes. Para cada um daqueles caras, o que interessa é o selfie e o corte que ele está fazendo, que ele vai postar nas próprias redes, para manter o eleitorado dele cativo e ele voltar. Essa é uma das coisas interessantes sobre a maneira como eles fazem isso. Porque, na verdade, no sentido geral, acho que acabam contribuindo com o nosso lado. Não é que a coisa amanheça com menos gente do lado deles, mas até gente que está do lado deles começa a coçar a cabeça. O soldado, aquele recruta, falou que até os bolsonaristas de dentro do quartel, esses caras falaram, não, passou do que horror. Eles faziam pegadinha com os caras. Tira essa cadeira daí. O pessoal corria e tirava a cadeira. Você foi ver o documentário, eu vi um dos documentários, depois fui assistir esse menino, esse recruta que estava do lado... Eu vi o recruta também. Servindo do exército, coitado do Luizinho, fotocópia. E as coisas que ele fala, assim, esse pessoal... Regina, Miguel, para onde os caras apontaram, eles vão. Chega de pegar só eles. Tem que pegar o próprio Jair. Tem que pegar aqueles generais que estavam ao lado dele, tem que pegar a turma de fazendeiro que mandou dinheiro, víveres, logística e computadores para lá. Exatamente. E, por um outro lado, eu acho que certos militares não quiseram entrar nessa aventura porque quem estava à frente era o Jair Bolsonaro, entendeu? Também tinha isso. Alguns perceberam... Primeiro que a aventura é uma aventura muito insana. Se você não tiver apoio, pelo menos dos americanos, é muito complicado. Imagina que você é general. Ainda tem o Jair Bolsonaro na frente. Adorando um pneu. Você é um general e vê o pessoal adorando um pneu. Falando, se comunicando com extraterrestres. Você vai embarcar nesse com o celular ali. Mas o Trump, apesar de tudo, continua sendo o candidato preferido dos americanos, né? Tem essas idiosincrasias. Vai ganhar a eleição. Vai ganhar a eleição. Capaz de ganhar sem um estado ou dois, hein? Não vamos falar que ele vai ganhar, não vamos torcer para não ganhar. Pois é. Agora, manda uma energia muito, muito positiva. Mas é o que nós temos, é o seguinte, não dá para descuidar nem um minuto. Inclusive na política interna brasileira. A gente já tem algumas críticas à esquerda, porque uma das coisas que esse pessoal força a gente é a ceder mais. E aí o nosso lado se sente... Mas a pressão toda hoje foi para isso, para perdoar os golpistas. Claro. Não, até a pressão de um lado, mas, por exemplo, essa questão da punição, eu acho que tem muita gente que falou ontem na cerimônia, falando da punição, eu acho que foi, não sei se o Alexandre Moraes que veio com esse número, que já tem 40 financiadores presos, que todos os 30 denunciados foram condenados, mas nenhum militar.
né? E isso é o que as pessoas estão dizendo. E o Padilha diz em um desses documentários que não dá para você tratar os militares de forma homogênea, porque a postura deles não foi homogênea. Então, é assim. E o Múcio ainda diz o seguinte: olha, acho que seria um alívio você condenar, nomear os bois, condenar alguns militares, porque aí você limpa a área das forças. Agora, deixa eu só dizer uma coisa antes de você falar, que eu achei interessante também, do Barroso. Vou voltar a mencionar o Barroso, que ele tem mania de citar letras de música e tal. Então, quando ele falou que a punição é necessária e é preciso que ela seja já, ele citou um verso do Fado Tropical, do Chico Buarque, que diz o seguinte: e se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, porque senão o coração perdoa. Achei bem legal. O Múcio é o cara que vai para frente dos militares, abre os braços e fala: levem a mim, não levem eles, levem a mim. Eu vou no lugar dele. Eu faço sacrifício pelos militares. Eu vi o depoimento do Múcio, é de uma submissão, é de uma assim, ele não serve ao governo federal, ele serve às Forças Armadas. Agora, já que nós falamos do Múcio, estão falando que o Capelli pode ir para o Ministério da Defesa, né? Eu acho que alguém soltou isso hoje por aí, está rodando, mas está rodando. O Capelli não tem essa relação toda com militares, não, pelo contrário. Não. Ele foi um dos caras que peitou militar. E o Capelli é um jornalista, né? Ele é um jornalista bem relacionado, bem intencionado, bem instruído, mas tratar com os militares é difícil. Genuíno. Mas o Ministério da Defesa tem que tratar com o militar? Tem, claro. Não, é assim, é a primeira missão. A primeira missão. É a mais fundamental, eu acho, né? Aí fica difícil. O problema é que a gente tem sido, o Ministério da Defesa do Brasil tem sido babá de militar. Não era para ser isso. Mas a gente é babá de militar para eles não ficarem nervosos, não sujarem as fraldas, não pularem do berço. É verdade, é verdade. Não, eu acho que eu achei forte e corajosa a atuação do Capelli, e acho que até ele seria o melhor ministro da Defesa do que o Múcio. Acho, mas assim, eu acho que ali a situação não é o que ele possa fazer pelo país, simplesmente. Qual é o pelego adequado? Porque, claramente, o ministro da Defesa, no momento, precisa de ser alguém que diminua os atritos. Eu estava vendo os comentários em toda a mídia também, a cara dos militares durante os discursos ontem. Os 3 chefes da estavam lá protocolarmente, bateram palma, tem negócio. Mas, assim, há muita tensão. Não quero que... acho que o Múcio até fala uma coisa certa, vamos punir alguns, pelo menos. Não quero que não se punha. Mas é lembrar que militar você tem que tratar com algum cuidado. Porque, mal ou bem, o monopólio da força está com eles e atualmente dividido também com a milícia no país como um todo. Mas eles têm um monopólio. Quer dizer, o Estado tem, mas está na mão deles. Até mesmo o judiciário precisa de convocar alguém de uma força armada para fazer impor suas decisões. Então, é preciso alguém que tenha habilidade. Me lembro do Genuíno. O Genuíno conhecia tão bem, conversava tão facilmente com todos eles. Celso Amorim também. Personalidade. Alguém que vá conversar de cartas na mesa com os militares. Num desses documentários tem a sequência do Flávio Dino contando para o Lula por que ele tinha escolhido, quem ele tinha escolhido, por que ele tinha escolhido o Capelli. E o Lula é muito engraçado, porque o Lula pergunta, mas ele é militar? Mas ele é político? Ele é jornalista, mas jornalista não pode fazer esse tipo de trabalho. A outra coisa é... Qualquer um de nós aqui poderia ter sido interventor. Aparentemente, o Capelli, só estão procurando um novo lugar para o Capelli, porque o Lewandowski falou que só aceita o ministério com ele mandando. Claro. Até a charge, né, Miguel? O Lula falou assim, repita comigo, eu é que mando no ministério, Lewandowski. E o Lewandowski, eu concordo, eu é que mando no ministério. Esse aqui é o problema. A charge é ótima, exatamente. Mas é isso, é um pouco isso. Ele não vai querer assumir um ministério. O Lewandowski tem uma história de vida que não vai assumir o ministério para ser capacho, entendeu? De jeito nenhum. Então, se o Lula chamar o Lewandowski,
Eu acho que ele é um sujeito, digamos assim, pró-instituição o suficiente para realmente botar o Ministério para funcionar dentro da legalidade. Igual o professor estava falando no bloco anterior com a Daiane. Ele é tchuf, ele é técnico, ele é juridicamente excelente, constitucional e escambau. Mas a gente sabe que, de vez em quando, também fala cada coisa que é tão século XVIII, posso dizer. Todos eles um pouco, né? Todos eles um pouco têm isso, entendeu? Todos eles têm um pouco disso. Exatamente. A Casa Grande, de vez em quando, sai correndo para a rua e grita, não tem jeito. O ritual do cargo, sei lá, é muito complicado. Mas, enfim. Mas é um bom nome, é um nome interessante. Eu entendo ele querer tudo à maneira dele. Não sei eu acho um bom nome também. Agora, e a história da Marta Suplicy, que está deixando o Nunes para ser candidata contra o Nunes? Está deixando o governo do Nunes. É uma loucura isso, eu acho assim muito surreal, né? Tudo isso. Isso até não me espanta, não me espanta. Nos encontramos na guerra. Tchau, nos encontramos lá na guerra. O Boulos é uma aposta muito boa. Não só pela alta qualidade da pessoa, mas porque ele é muito preparado, muito hábil, muito esperto. E ele está na frente mesmo. Ele é de uma simpatia. A Marta quer amarrar o cavalo dela em algum lugar mais seguro. Não, se a Marta vier para conseguir mais votos da classe média e tal... Eu acho que vai conseguir, vai dar uma... Vai funcionar um pouco como a Frente Ampla funcionou em relação ao Lula, é o que eles pensam. Eu acho a Marta um pouquinho uma anti-Erundina, de uma certa forma. Eu vejo assim, a Erundina, essa é a pessoa que eu queria que a Marta fosse, mas não tem jeito. É verdade, é verdade. Mas só para a gente podia botar as charges. As charges, o Miguel já brigou comigo hoje, porque eu botei charges demais. Ele mandou 11 charges, eu falei, Aroeira, você vai desequilibrar tudo. Aí tirou uma. Aí ele tirou uma. Tirei só a Liara, que é um quadrinho. Mas só para amarrar. A gente ainda tem que fazer jabá, fala. Essa história, não, do golpe, então. A Tereza Cruvinel escreveu um artigo falando em acelerar as punições, é o que as pessoas estão falando agora, e também ela tinha dito, numa das falas dela aqui no 247, que a gente está construindo uma memória coletiva dessa intentona, o que é importante. Na hora que eu vejo as imagens, eu fico pensando que é como se eu estivesse vendo um filme de muito tempo atrás, aquela quebração, aquela coisa. Mas, gente, foi ontem, né? Ela tem razão. Eu concordo. Então, eu também acho. Então, isso... Concordo com o Barroso também, viu? A mão cega tem que executar rápido. Quanto mais rápido... Senão vem o coração e perdoa. Não, porque se vira fato, uma outra maneira de dizer isso é que vira fato consumado. Fato consumado está atrás, você passa para frente. É isso aí. Precisa passar para frente. Bom, vamos começar a charge com o negócio lá. Conseguiu pegar aí? Não, consegui. Vou começar com o negócio. Aliás, enquanto passa as charges, parabéns pelo lançamento ontem, Miguel. Tem foto nossa aí. Maravilhoso. Depois põe aqui. Feio pra caramba, um barato. Eu botei. Foi um sucesso. Um sucesso. E muita gente me comentando comigo assim, poxa, que ideia boa fazer no dia 8, Você vê que virou uma data, né? Virou uma comoção. Ano que vem a gente pode fazer alguma coisa no Vamos dia 8. Inventar alguma coisa no dia 8, exatamente. Virou uma data. Agora a gente está tendo datas igual os americanos, né? Essa charge é para amanhã. É a charge que todo mundo... Porque assim, tanto que o Xandão falou, quanto que o procurador-geral... Cara dele. O que eles falaram é o seguinte, Bolsonaro, sua batata está quase assada já, está no ponto para... Os dois, né? Os dois falaram. Os dois falaram. Então, por isso que eu botei a mão dos dois no ombro, né? É o longo braço da lei. Exatamente. Mas era para amanhã. A gente está esperando que isso aconteça, né? Aqui a história que eu falei antes, do negócio do Padre Júlio, porque eles podem ter mudado... absoluta. Pode ter mudado o nome, mas eles querem o Padre acho Júlio. Que isso preservou o padre um pouquinho, viu, Miguel? Um pouco, eu acho que sim. Depois dessa, os caras vão hesitar muito para trazer o Padre Júlio Lancelotti. Claro, não, lógico. Houve uma grita generalizada. Exatamente. Obrigou a diocese a se posicionar, a igreja como um todo. Muitos pastores evangélicos mais do nosso lado também. Assim por diante. Exatamente. Bom, mais um. Essa que você gostou. Não, a Daiane é outra. É outra, mas esse é o Chapéu Pensador.
Tinha o professor Pardal com o chapéu pensador, enquanto o Múcio não tirar esse pinico da cabeça. Ele só vai falar. Ele é o velhinho maluquinho, né? É o velhinho Tira o maluquinho. pinico da cabeça e você vai parar de falar. Muito bom. Só fazer um detalhe aqui, olha, a Sheila disse que esteve lá no lançamento do livro ontem. A gente estava lá também. Adorei, tirei fotos com Miguel Coaroeira. Verdade. O livro é um riquíssimo material da nossa história recente, isso aí. Muito bom. Me Tá lembro passando, que Miguel, só não dá tempo de passar todo. É. Carne de Aqui, pescoço, né? O projeto de enforcar o Moraes. Exatamente. Ficou Gente, difícil, porque ele é carne de pescoço. Exatamente. Esse pessoal realmente é doido, porque se tivesse um golpista com juízo, de vez em quando botava a mão na testa, né? Igual nos filmes. Não é possível que isso está acontecendo aqui na minha frente. É verdade. Os caras não têm juízo. Essa é só uma homenagem, que foi aniversário do dia 8, né? No dia 8 também nascia o grande David Bowie. Eu sempre fui grande fã. Grande David, eu também sou fã. O Camaleão. Camaleão, total. É um ano. Um ano, nada, né? Começou muito antes, né? Começou no Mensalão. A primeira tentativa foi lá atrás. Como a gente sabe. No Mensalão. Foi quando a Federação de Jornais tomou a decisão de que seriam a oposição. Isso é o alto da cúpula, né? Que falta chefia. O morto-vivo que comanda tudo ali. Coitado, tá esfarrapado. Esse desenho aqui de trás é fantástico, Aroeira. Eu sei que você fez uma base aqui, você está usando, já usou ele algumas vezes. Eu pensei numa continuação disso, que muda as cores, você muda o povo enlouquecido. Claro, você pode bom. botar São os zumbis? Os zumbis estão no planeta como um todo. E eles têm chefia, isso é que é interessante. Esse aqui eu fiquei feliz com a ideia, porque realmente foi importante esse não é não, né? A importância da GLO, não. Eu tenho visto muitas pessoas, eu vou tocar, vou num restaurante comer, eu vou numa padaria, eu tenho visto muitas moças, como a Janja, com cabelo parecido, o óculos grande. Imitando? Não é imitando, assim, de certa forma... Seguindo é um estilo que elas estão curtindo, muitas moças estão curtindo e usando. E o Lula hoje falou que ela foi fundamental, que a opinião dela foi... exatamente. Enfim. Bom, de novo, o Padre Júlio. E aí aquela coisa, né? Perdoar os senhores, eles não sabem o que fazem, sabem muito bem o que estão fazendo. Muito bem, sabe? Os pastores sabem muito bem. Feliciano... esse. Aqui está uma foto nossa aqui no... Você e Paulo Caruso. Exatamente, nós três aqui, ó, Paulo Caruso. E ali atrás, olha que coincidência, o Wiki. Pequenininha, alto, caricatura do Wiki. Aqui exatamente, verdade. Aqui Regina. Estava lá o Brum também, estava lá aquele cartunista francês, nosso amigo também. Exatamente, falou comigo, foi ótimo. Aí voltamos aqui a Charges... Homenagem ao nosso já saudoso Zagallo. O único tetracampeão de verdade que tinha. Grande figura. E zangado, né? Zagallo zangado. Zagallo, mas sempre... Ele não abraçou o lado errado, como esses caras todos costumam fazer no futebol. Eu hoje falando nisso, soube que o Neymar mandou dinheiro para o Daniel Alves, entendeu? Para diminuir a pena do Daniel Alves. Ele não citou o Zagallo, nem falou do Zagallo. Não citou, exatamente. Triste, né? Alguém disse, eu adorei a formulação, mas é claro, Neymar e Zagallo não vivem no mesmo universo. É verdade. Não, Essa que você gosta, né? A síndrome do pínico. Foi a Daiane que gostou. A Daiane, do pínico. Do pínico. Esse moço é muito assustadiço, o Múcio. Coitado, ele é muito tempo, me parece uma pessoa tensa, né? Você sabe que ele já foi ministro do Lula, né? Antes, no outro lugar. Essa é também uma charge sobre a fonte, né? Não pode não, viu, Bolsonaro? Não pode não, vocês não podem... Mas vocês viram a foto do caminhão passando com o nome da fazenda, com a placa? Placa e tudo. Com o boneco enforcado. Agora, tem uma coisa que o Gilmar falou também num documentário, Gilmar Mendes, que ele diz assim, que houve uma tolerância
muito longa, por muito tempo, com esses assentamentos, né, em frente aos quartéis. Aí ele falou assim, imagine se fosse o MST acampando em qualquer lugar da cidade. Muito, exatamente. Essa é uma charge que eu acho que significa muito durante todo o ano eleitoral, viu? Durante todo esse ano nós vamos ter essa esfinge aí parada na frente, impedindo a passagem de alguma coisa. Está muito bom isso, hein? Mesmo. Acho que eu vou até usar nas minhas redes como avatar, porque vai ser o ano todo esse trabalhão, essa dificuldade. E aí, gente, uma coisa que a Argentina tem, eu achei um barato toda a movimentação de ontem, mas pequena, do ponto de vista de gente na rua, pequena. Ontem foi. Nós precisamos de ter gente na rua. Os argentinos vão contra, mas também vão em apoio. Porque essa batalha contra essa esfinge aí, esse terrível ser que a gente construiu no Brasil, o parlamento é uma construção nossa, mas hoje em dia, Deus me livre falar mal do parlamento, eu sou um democrata de coração mesmo, quero o parlamento acordado, vivo. Mas, putz, esse não, aí a gente precisa é o parlamento, mas exatamente. Vai ver quem está lá dentro, né? Precisamos pressionar o parlamento. Né? Precisamos. Bom, está aqui o jabá, o meu jabazinho, né? É um cardzinho para o meu show de amanhã no Capitu. Eu tô com... Amanhã? De manhã não, sexta-feira. Sexta-feira. Hoje é terça-feira ainda. Amanhã ainda é quarta. Você está achando que hoje é quinta. Está doido para tocar? Não, amanhã eu toco, inclusive, amanhã tem gravação. Mas é o seguinte, amanhã eu estou lá, no Capitu Café, que fica lá na rua Cosme Velho, onde era a casa do Machado. É Cosme Velho... 174. Cosme Velho 174. Estou lá a partir de 6h30, mas 7 horas por aí. E amanhã na sexta-feira eu estou com o Ferreira. Então, vamos lá que a gente vai ter um sonzinho um pouco diferente e tal, mas vai ser alegria de sempre. Mas amanhã você toca onde? Amanhã eu tenho uma gravação. Uma gravação. Maria Vasco, que vai lançar o livro no dia 17. Eu vou tocar lá. E, Kel, você tem que lançar esse livro em São Paulo. Não, agora eu vou começar a articular em São Paulo. A gente fez uma impressão emergencial para lançar aqui no dia 8 de janeiro. Agora tem todo o processo para lançar em São Paulo, de repente... Vale a pena, tem uns lugares bons para você fazer lá também. E São Paulo a gente tem uma estrutura de apoio lá, né? Eu espero, né? Do 247 mesmo. Não, sim, ó, quando eu fiz show lá, a comunidade vai mesmo, cara. Olha aqui a Neuza dizendo, vou te ver em Copacabana. Então é lá na outra semana. Sem ser essa agora, nessa sexta eu estou no Capitu, então na outra sexta-feira eu vou estar lá em Copacabana. Bem-vinda. Muito bom. É isso aí, gente. Chegamos aqui ainda... Encontro, dá para chamar a Daiane com a gente aqui para dar tchau? Vem, Daiane. Adoro. Feliz 2024 para vocês. Obrigada sempre pela boa conversa. Muito bom. Muito bom. Devolvendo o programa para você mandar para frente aí. Pode deixar. Bom ano novo, Daiane, para todos nós, né? Tomara que seja bom para todo mundo. E até a próxima semana. Até a próxima. Ano de luta. Né? Beijo para todos. Daiane, saudade que eu estava. Vou colocar a vinheta só para fazer o recorte direitinho. Por favor, bom. Vão acompanhar esse recorte aqui do Távola de Fim de Tarde no canal, aqui no YouTube, depois só o recorte na íntegra para todos vocês. Valeu, obrigada, gente. Beijo, tchau. Beijão.